Olá a todos, eu sou o professor Felipe. Hoje eu vou resolver aqui com vocês uma questão de termodinâmica que caiu no exame unificado da pós-graduação em Física do segundo semestre de 2020. Antes de qualquer coisa, se você gosta de física, te convido a acessar o meu canal, iFísica, que o link vai estar aqui na descrição, que é um canal que eu posto diversos vídeos de divulgação científica, certo? Mais para a pegada de física, e também, eventualmente, com algum vídeo mais técnico, inclusive um curso completo de mecânica quântica com notação de Dirac. Vamos lá, termodinâmica, então vamos para a primeira questão, ok? Considere as afirmativas abaixo. Então vamos lá, primeira afirmativa. O número de moléculas de água no corpo de um ser humano médio é da ordem de 10 a 27. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, no corpo do ser humano. Vamos pegar ali na média, o ser humano tem na faixa ali, por exemplo, vamos considerar ali uns 60 kg. Ok? 60 kg. Levando em conta que 70% de nós na média ali, certo? Tudo isso, claro, e como só está pedindo ordem de grandeza, a gente não precisa ser tudo muito picuinha, certo? Dos 60 kg, certo? Vamos colocar aqui em gramas, por um motivo que eu vou deixar claro. Então aqui nós vamos ter 6 vezes 10 a 4 gramas, certo? Então, mais ou menos um ser humano médio. Dado que por volta de 70% do ser humano é água, certo? Então temos que 70% disso. Então, 70% desses 60 quilos, vai dar o quê? Vai dar mais ou menos, é tudo ordem de grandeza, certo? Mas vai dar mais ou menos 4 vezes 10 a 4 gramas, ok? Daria 4,2, mas aqui a gente não precisa ficar muito picuinha com essas coisas, não. Então, beleza, temos 4 vezes 10 a 4 gramas. Vamos lá, a água é uma molécula de H2O, certo? Como nós sabemos, o hidrogênio é o elemento número 1 da tabela periódica e o oxigênio é o elemento 8, certo? O oxigênio tem o mesmo número de nêutrons e prótons, enquanto o hidrogênio só tem exclusivamente um próton. Então significa que a massa desse cara, certo? Em unidades, em unidades atômicas, o hidrogênio cada um tem 1 e o oxigênio cada um tem 16, certo? Então no total a água ela tem um peso mais ou menos de 16 unidades atômicas, certo? O que significa, na conversão, pela nossa convenção do que significa 1 mol, significa que esse cara daqui, a água, ela tem 18 gramas por mol, ok? É o que significa exatamente a definição de unidades atômicas. A gente define o mol de forma que uma unidade atômica, 1 mol desses caras tenha 1 grama, ok? Como é tudo mais ou menos aproximado, isso aqui vai dar mais ou menos 20 gramas por mol, certo? Só para que a gente trabalhe com aproximações, já que aqui está tudo só na ordem 10 a 27, certo? Então isso tudo é só para a ordem de grandeza. Pois bem, se a gente sabe que a cada mol tem 20 gramas e mais ou menos o corpo do ser humano é mais ou menos 4 vezes 10 a 4 gramas, certo? Então o número de mols que a gente vai ter no corpo, certo? O número de mols de água vai ser o quê? Vai ser os 4 vezes 10 a 4 dividido pelos 20 gramas, certo? Que aqui eu vou colocar como 2 vezes 10. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 2 vezes 10 a 3. Então a gente tem 2 vezes 10 a 3 mols de molécula de água, certo? Ou moles, não sei qual é o plural de mol, no corpo do ser humano, certo? Levando em conta que 1 mol, certo? 1 mol é igual a mais ou menos 6 vezes 10 a 23, nós temos o quê? Certo? Nós temos que, 10 a 23 moléculas, certo? Nós temos que o número de moléculas, então, número de moléculas de água, moléculas de H2O, no corpo de um ser humano médio vai ser o quê? Vai ser mais ou menos 12 vezes 10 a 26, certo? Que isso aqui vai dar quanto? Mais ou menos 1,2 vezes 10 a 27. Então, ordem de grandeza, 10 a 27, primeira afirmação está correta, ok? Então, primeira está ok. Seja um PV e T a pressão, volume e a temperatura, em que N moles de gás ideal se encontram. Considere que as seguintes 3 leis empíricas sejam válidas. Então, P é proporcional a 1 sobre V para T e N constantes, P é proporcional a T para V e N constantes, e V é proporcional a T para P e N constantes. A combinação dessas 3 leis empíricas resulta na equação dos gases, de estado dos gases ideais. Isso aqui está errado. Certo? Por quê? Com essas 3 relações, o que a gente consegue afirmar tranquilamente é o seguinte. Repara que todas elas, o N está constante. Certo? N está constante, N está constante e N está constante. Com essas 3 afirmações aqui, o que a gente consegue falar é que a nossa pressão ela é proporcional, certo? Ela vai ser proporcional aqui no caso
a T dividido por V, certo? É basicamente isso que a gente consegue falar. Aqui o P proporcional a 1 sobre V é proporcional a T, e no caso T e V são proporcionais, certo? Exatamente por estarem em frações. A gente sabe que existe essa relação de proporcionalidade, mas tudo isso daqui é feito com um N constante, certo? Se o N é constante, significa que a gente não sabe falar qual que vai ser a relação do número de mols, né, de número de moles nessa equação de estado. Então, por exemplo, aqui, né, o que a gente conseguiria falar a partir daqui, né, é que PV é proporcional a T. Mas essas relações de proporcionalidade também abarcam, por exemplo, a possibilidade de que PV seja igual a, por exemplo, T sobre N. Ou T sobre N a 3 meios. Qualquer comportamento aqui, qualquer função de N que eu coloco aqui, essas relações de proporcionalidade vão continuar sendo obedecidas. Mas no gás ideal, necessariamente esse cara tem que ser linear com o número de moles, certo? Então está errado por conta disso. Okay? E a terceira, um gás perfeito ou gás ideal é qualquer molécula em que a energia potencial de interação entre as moléculas que o constituem é desprezível frente à sua energia cinética, em que o volume dessas moléculas é desprezível frente ao volume total ocupado pelo gás. Aqui está correto. Essa é realmente a definição do gás ideal, certo? O fato de que a interação entre as moléculas é desprezível está vindo do fato de que a gente constrói o gás ideal falando que a energia de cada uma das partículas constituintes é só energia cinética, né? P ao quadrado sobre 2m. A gente constrói dessa forma, ok? Então, necessariamente significa que não tem energia potencial, certamente exclui ela no caso do gás ideal, mostrando que as interações elas são muito pequenas comparáveis à energia cinética. E aqui no caso, né, de fato, a gente sempre considera, até por uma questão termodinâmica, certo? A gente sempre considera que o volume delas é desprezível frente ao volume total. Então essa é a definição do gás ideal. Então tá ok. Então a alternativa vai ser a letra D de dado, correta, errada e correta, ok? Bom, se você gostou da resolução, não deixe de dar o seu gostei, certo? De se inscrever no canal e de ativar o sininho para sempre receber as notificações das próximas questões resolvidas, ok? No mais, deixe aqui seu comentário, certo? Fala suas impressões dos vídeos e, claro, né, compartilhe com seus conhecidos, né, que também podem usufruir da resolução dessa questão. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até a próxima resolução.